Então aqui é os tempos 3 quartos e os tempos 4 quartos. E cada um, a carta ela vai ter tipo uma batida padrão, certo? O que é essa batida padrão? É tu entender qual seria o tempo da acentuação e o tempo da pausa. Que isso eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, só revisando. Cartas. Tempos, ciclos feito com a mão, diferentes tipos. Cuidar sempre o volume, certo? Manter sempre mais baixo do que quem está cantando e está prestando atenção. E a gente sabe que os tempos basicamente se dividem entre 4 quartos e 3 quartos. O que significa? 4 quartos, tu vai ficar contando sempre em ciclo de 1 até 4. 3 quartos sempre em ciclo de 1 até 3. O importante é que esse ciclo sempre se mantenha mais ou menos constante. Então, por exemplo, uma coisa que ajuda bastante e que é muito importante é metrônomo. O que é metrônomo? Bem isso, ele dá o andamento das músicas. Aquilo que o já deve ter ouvido falar em BPM, batidas por minuto. Então, uma canção que é 60 BPMs, cada segundo vai ser um tempo. 1, 2, 3. Claro, isso aqui tá um pouco mais rápido que segundo, tá? 1, 2, 3, 4. 1. Eu tenho aqui um metrônomo de um programinha que eu uso, só para dar um exemplo. Percebe que ele dá uma acentuação sempre no tempo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. No caso, ele está a 90 batidas por segundo. Mas eu vou botar aqui então a 60, para ficar mais fácil. E assim vai acontecendo sempre as canções. 2, 3, 4. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Entendeu? Só pra pegar. E o 3 quartos, né? 2, 3, 1, 2, 3. Nananishvaram Sachit Anandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajaman. Só entender que as músicas tendem as melodias tendem a começar sempre no tempo 1, maioria das vezes, e ficar sempre fazendo esta repetição. Certo? Então, continuando. E é isso. 1, 2, 3, 4. Bom, que nem eu mencionei. A batida básica, tá? Eu vou primeiro começar com as mãos. Então, a batida básica do tempo 4 quartos é o famoso, né? Que é o quê? São lembra dos 3 tipos de batida: fechado, aberto e solto, certo? Eu vou usar como base as cartas uma diferente para a outra. Isso pode ser feito tanto no T quanto uma sobreposta à outra, tá? Falei que ia começar com a mão. Então, lembrando, tempos 4 quartos, 95% das vezes,
Então, é 1, 2, 3, 4, certo? Bom, o tempo 1 geralmente é o tempo da acentuação, ou seja, que a gente vai dar a palma mais forte, ou a última palma. O que muitas vezes acontece? Alguns devotos conseguem identificar quando a música começa, mas por não ter essa percepção de qual é o tempo da carta, ou por que ela está fazendo isso, acabam começando como se... certo? Quando na verdade o tempo 1 é justamente essa terceira palma. Já viram por padrão, por hábito, padrão, repetição de um comportamento, né? Que a batida geralmente que se faz é 3 palmas, certo? Mas por quê? Por que 3 palmas? O que está acontecendo atrás? O que está acontecendo durante essas 3 palmas? Tem 4 tempos acontecendo, certo? Isso é importante saber. Está acontecendo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, essa batida pode ser simplesmente chamada de batida 3-4-1. Por que 3-4-1 e não 1, 2, 3? Para tu fixar bem que ela está começando, digamos assim, essa primeira das 3 batidas, ela não começa no tempo 1, ela começa no tempo 3. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Isso vai te ajudar muito sempre a diferenciar, principalmente quando tiver que tocar uma música que é 3/4 ou uma que é 4/4. Isso vai te dar segurança para tocar. Porque primeiro tu vai saber o que está acontecendo. 1, 2, 3, 4. Tu vai saber o que fazer. E com o tempo, sabendo que tem ali aquele tempo, aquela repetição, tu vai ficar mais tranquilo se um dia tu quiser fazer uma variação dentro. Porque tu tá seguro. Bom, é 1, 2, 3, 4, tem aqui tanto tempo, eu posso fazer tal e tal coisa. Certo? Então, a ideia é essa. Então, batida 3, 4, 1. Põe isso na cabeça. Se te ensinaram 1, 2, 3, esquece. É batida 3, 4, 1. Tá? Por causa disso. É um tempo 4/4 e ele tá 3, 4, 1. E tu vê que no tempo 2 tu não toca. Então, no 1 tu acentua, no 2 tu fica em pausa, batida padrão, tô falando, tá? No 3 tu bate, no 4 tu bate, no 1 tu bate. Só começa a treinar a cártala a partir do momento que isso ficou claro. Se não ficou claro, manda e-mail para mim, pede explicação de novo, mas é isso, é contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. É ser capaz, mais importante do que diferenciar uma batida baixa de uma mais alta, esquece a acentuação se for o caso, não é tão importante assim mesmo, porque tu pode simplesmente, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, tá? Quer dizer que tu pode manter sempre a mesma batida, não precisa ser uma aberta, uma solta, isso é para depois, não é tão importante. O importante é o mais importante é tocar no tempo e tocar de um modo que fique agradável para os ouvidos. Essas são as 2 questões mais importantes. Não é se tu sabe fazer firulas, se tu sabe fazer creque, creque, creque. Isso aí não é tão importante. O importante é tu ser capaz de manter no tempo e de um som suave e agradável, certo? Tu ter essa percepção mais ampla, que além da cártala, existem outros instrumentos, existem outros ouvidos. Esse é o mais importante, certo? Então, é basicamente assim, batida 3, 4, 1, 3 e 4 pode ser fechado, que é por padrão, tá? 3, 4, 1. E aí o 3, o 1, pode ser tanto aberto quanto o solto. Que o solto é simplesmente como se fosse soltar uma carta lá na outra. É isso aqui.
certo? Ó, é soltar uma carta lá na outra. Eu sou destro, então por isso que eu faço a minha esquerda virada para cima. Posso fazer assim também, tá? Mas como eu sou destro, a minha coordenação melhor é com a direita batendo na esquerda. Então, pode ser ou. E o importante, enquanto tu estiver, principalmente começando, é que tu sempre repita todos os tempos de cabeça ou em voz alta. Para quê? Para te habituar. Que, mesmo quando tu não toca, ali tem um tempo. E esse tempo, tem uma coisa também muito importante de saber, é que a distância do 1 para o 2 é igual do 2 para o 3, que é igual do 3 para o 4, que é igual do 4 por 1, do 4 para 1. É como se fossem segundos, tá? Só que às vezes a gente pode escolher que o tempo passe mais rápido ou mais devagar. Essas são as batidas por minuto, certo? Eu posso fazer 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4. Vai variar da velocidade da melodia, certo? Você falou bastante certo, não é problema. Tá? Então, assim, ó, só para ter uma noção, o que eu falei, essa é a batida padrão. Com o tempo, essa é a primeira que tu tem que saber. Não que tu tenha, mas tu quer aprender alguma coisa, então pega o que é mais comum, que é essa, tá? Então, essa é a batida padrão, tá? 3, 4, 1. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Isso é importante saber. Só para ter uma noção, eu já vi algumas pessoas acharem que essa é a batida certa. Eu particularmente discordo quando alguém fala que existe certo e errado na música. Tu pode dizer que tem algo que é mais melodioso, algo que mais combina, mas dizer certo e errado, para mim, eu questiono bastante. Por quê? Tu tá dizendo que se tem certo, tem uma regra e só tem um jeito de fazer direito. Não, qualquer coisa que fique bonita, tá certo. Então, assim, só para ter uma percepção, uma noção rápida de quantas possibilidades de batidas podem ser feitas, vamos pegar assim, ó. Existem 4 tempos, certo? 1, 2, 3 e 4. Eu tenho 3 tipos de batida que eu posso fazer no tempo 1, tá? Então, eu tenho... Lembra o fatorial, se não me engano, em matemática? Então, eu tenho 3, né? Não lembro. Mas enfim, me entendeu? Ok. Tem 3 modos de fazer aqui. No tempo 2, eu tenho as mesmas. Posso fazer fechado, aberto ou solto. Fechado, aberto ou solto. Fechado, aberto ou solto. Então eu tenho 3 jeitos vezes 3 jeitos. Então eu já tenho 9 jeitos de fazer. No tempo 3, a mesma coisa. 27 vezes 3, 81. Então eu tenho de cara... Mentira. Olha só. Se eu quiser preencher sempre os tempos, eu tenho 81 variações possíveis. 81. E aí vem querer me dizer que o jeito certo é ti-ti-ti? Pra mim, não. Tem muitos outros, claro. Vai dizer que é o padrão, sim. E precisa um pouco mais de combinação para essas variações combinarem. Mas só em termos de estudo, só para abrir um pouco os horizontes, de cara, 81 combinações. Por que eu falei que era mentira? Porque, na verdade, são os 3 tempos mais uma pausa. Tu pode não tocar naquele tempo. Então, ou seja, solto, aberto, fechado ou pausa. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Vezes 4, 4 vezes 6, 24. 4 vezes 4, 256. Chutei aqui, mas de repente tá certo. Tá? Não vou nem... É por aí. Então, 256. Só considerando tempo 1, 2, 3, 4. Só para complicar um pouquinho mais, isso também é meio mentira. Porque, na verdade, entre os tempos, existem tempos também. Mas eu não vou entrar. Tem quase que uma infinidade de possibilidades. Que, no fim das contas, é só para saber que existe. Na prática, é meio difícil até colocar isso. Quando com os outros instrumentos, assim, até dá para pensar sobre. Mas só sabendo que são 4 tempos, já está mais do que suficiente. Então, só recapitulando. Cártalas, junção de metais, tá? Dão o tempo, o andamento.
E por isso também é importante, assim, que muitas vezes quem toca cártala auxilia quem toca merdanga e harmônio, porque ele mantém o tempo, é como se ele fosse o metrônomo de quem está tocando junto, tá? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é o que tu precisa para treinar. Então eu vou fazer contigo agora 1 minuto. Eu gostaria que tu pegasse tuas cartas, segura do jeito que tu achar mais confortável. Nós vamos fazer 1 minuto dessa repetição. Então, ao mesmo tempo que eu vou tocar aqui, eu quero que tu toque aí, para que fixe bem o que a gente está fazendo, tá? Para ver se tu entendeu direito também. A princípio, a ideia é que a gente esteja repetindo a mesma coisa, tá? Então eu vou botar aqui o metrônomo, tá? Para me servir de guia. Eu vou pegar essas cartas aqui menorzinhas, que já estão mais fáceis de usar, tá? Então, a gente vai, lembrando, 3, 4, 1. A gente vai sempre cantar todos os tempos e tocar aqui o 3, o 4 e o 1. Cuida, vê se tu acelera, vê se tu fica mais devagar. Porque a ideia é que a gente sempre dê na cabeça do tempo. A cabeça do tempo é bater exatamente quando o tempo bate. Até chegar um tempo que a gente até não escute o metrônomo, que a gente está tão em sincronia, que a gente está tão exato no tempo. Tá? Então, te ajeita aí. Espero que já tenha se ajeitado. Vou considerar que o meu tempo é mais ou menos o teu tempo de se ajeitar, que eu já estava falando, e a princípio já era para tu ter te ajeitado. Então, vamos lá. Tá? Vou botar aqui o metrônomo. O primeiro tempo, não te preocupa. Os primeiros quadros a gente não vai tocar, só para a gente entrar depois no segundo. Certo? Vamos lá. Não, peraí que eu botei errado. Agora vai. Dois, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, espero que tenha conseguido, tá? Então, no tempo 4 quartos, era isso. Tem outras batidas dentro que tu pode fazer? Tem. Não vou me preocupar aqui em ensinar, tá? Talvez num outro vídeo eu possa, inclusive a dobrada, falar um pouco melhor sobre ela. Mas hoje eu quero uma coisa bem mais introdutória, tá? Para fixar bem a base das cártalas, tá? Então, lembrando, a batida de 4 quartos é 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. Espero ter entendido aqui por que eu fiz isso. Tá? Então, vamos para os outros 5% que também são importantes. Batida 3 quartos, mais comum no mês de Damodar. Antes de mais nada, a partir de agora, eu quero que tu chame essa batida de batida. Eu já vi devotos ensinarem ela como batida, o toque 1-2, batida 1-2. Por quê? Porque 1-2, 1-2, esquece, tá? Por quê? Porque isso não te ajuda. Porque tu entra naquele engano, tu pode entrar naquela confusão que eu expliquei lá atrás de devotos acharem que, por exemplo, na batida anterior, o primeiro tempo é esse primeiro dos três toques. Quando não é. Lembra, ali é o 3.
Nessa batida de 3/4 é a mesma coisa. E até porque, assim, dizer a batida 1/2, ela não ajuda no caso se tu não tem esse maior conhecimento musical, que eu estou tentando te passar agora. Por quê? Olha só, eu vou contar, se é uma batida 1/2, o que tu grava? Ah, são só 2 toques. Tá, até aí tá certo. Mais ou menos certo, porque lembra, não quero lidar com essa batida certa, não é isso. Mas vamos lá, tá? Dá uma aparência pra mim. Tá, são 2 tempos. Tá, ok. Mas olha só que interessante. 2 tempos eu posso fazer em qualquer andamento. Quer ver? Vamos voltar pro 4/4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fiz 1, 2. Só que esse 1, 2 está perdido no tempo. Se tivesse acompanhamento, daria para perceber melhor que não está fechando. Tá? Porque lembra, a acentuação, a última, é no 1. Mesmo que eu fizesse, enfim, mesmo que fizesse diferente, esse 1, 2, ele complicaria. Por quê? Porque eu tô com na cabeça, com 1, 2, 3, 4, fazendo 1, 2. E eu tô tocando numa que é 3/4. Então é uma confusão desgraçada. Se tu te confundiu, beleza, é isso mesmo. É para ser confuso. Ou seja, esquece batida 1, 2. Assim como eu falei que anterior, esquece se te ensinaram 1, 2, 3 e grava 3, 4, 1. A partir de agora, batida da Modara ou 3/4, grava batida 3, 1. Por quê? Porque 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. É 3, 1. Nas cártelas, tu pode fazer tanto as duas abertas, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. As duas fechadas, 3, 1, 2, 3, 1. Ou, o que é mais comum, fechada e solta ou fechada e aberta. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Namameshvaram Sati Anandarupam Lasad Kundalam Gokule Brajamanam. Entendesse? 3, 1, 2, 3, 1. Tá? Então, espero que aqui tenha ficado claro, tá? Por favor, me fala se alguma coisa não ficou bem explicada, porque qual era o meu objetivo? Tu saber o que é uma cártela, mais ou menos ter uma percepção de como segurar, e tu pode inventar um jeito melhor, até me avisa se tu achar um jeito melhor, tá? Não tem jeito certo, de segurar o jeito certo é que ele fique confortável para te tocar. Cuida para não ficar com o dedo, ponta do dedo gangrenando, porque ela vai, às vezes, pressiona tanto que chega no final tá azul a ponta do dedo. Isso não é muito legal também. Cuidar o volume, cuidar o andamento, tá? Se dar conta que existem pelo menos 2 tipos de tempo, o 4/4 e o 3/4, mas que em 95% das vezes vão ser tocados no 4/4. Se tu já é músico mais experiente, tu sabe que aí já tem outras variações. Mas a grande base é 4/4 e 3/4. 95% é 4/4. Não te preocupa, mas tem lá no sul da Índia, tem um tempo que é... Esquece, quando tu for pra lá tu aprende. Aqui não é assim que funciona, ou não é assim que tem, ou pelo menos a grande maioria não é assim. Até porque 4/4 é o mais fácil que tem, tá?